Brasil fechou 2024 com uma saída líquida total de 18 bilhões de dólares do país, segundo informou o Banco Central nesta tarde. Os dados apontam que esse é o terceiro pior desempenho da série histórica iniciada pela autoridade monetária lá em 2008. O número perde apenas para os anos de 2019 e 2020, ano de pandemia, quando o país enfrentou uma saída de dólares ainda mais significativa de 44 bilhões e de 27 bilhões de dólares, respectivamente. A maior parte desse saldo negativo foi impulsionada pelo fluxo financeiro, que em 2024 registrou uma saída recorde de 87 bilhões, o maior em 17 anos. O fluxo financeiro inclui operações como investimentos em ações, títulos públicos, empréstimos e financiamentos externos, e foi impulsionado tanto por fatores internos, como incertezas econômicas e políticas, quanto por fatores externos, como o aumento da atratividade de mercados desenvolvidos. Por outro lado, o fluxo comercial em 2024 teve um desempenho mais positivo, registrando uma entrada de 69,2 bilhões de dólares. Esse valor foi impulsionado principalmente pelas exportações brasileiras, que ajudaram a atenuar parcialmente a forte saída de dólares que foi registrada no fluxo financeiro. Apesar do saldo negativo no total do fluxo cambial, a conta comercial apresentou um resultado que contribuiu para a balança de pagamentos do país, sinalizando que as transações internacionais de bens e serviços ainda têm um papel, mesmo que insuficiente, de certa forma relevante na economia brasileira. O que nós estamos falando aqui, basicamente, é fuga de capitais, é retirada de dinheiro de investidor. E qual é a leitura que se faz de todos esses dados que nós trouxemos divulgados na tarde de hoje? Ponto de vista do mercado, a culpa é exatamente das preocupações que vêm se apresentando para investidores diante do cenário econômico e fiscal brasileiro. Essa é a justificativa para essa massiva retirada de dólares do Brasil. Quando não há segurança no lugar onde você vai investir, no dia a taxa é X, no outro é Y, o dólar está valendo uma coisa, no outro vale outra, você tem ali leis que vão sendo alteradas e uma instabilidade, não vou colocar meu dinheiro ali, vou colocar em solidez. Então essa é a avaliação na questão dos agentes financeiros. Outro ponto preocupante que o mercado vem apontando em relação à análise desses dados é exatamente a questão da instabilidade no controle das contas públicas e também no controle das receitas do governo, Há a leitura e o entendimento de que o pacote aprovado foi insuficiente, de que mesmo as medidas que já passaram pelo Congresso, como queria o governo, ainda não trouxeram esse resultado, e de que falta um equilíbrio quando o assunto é economia. Então, esse é o fator que é colocado em conta, é esse o ponto que está sendo considerado quando se fala em decisão de investimento que resulta nos dados que nós trouxemos hoje. Qual é a percepção do que seria necessário para resolver essa situação? Obviamente, conseguir aí conter essa disparada de crescimento de dívidas e naturalmente ter, do ponto de vista do investidor, aqui eu estou falando do ponto de vista do mercado, uma sinalização concreta com o compromisso de fato ali, de ter um equilíbrio nas contas e responsabilidade quando a gente fala do orçamento, dos gastos e do tamanho que tem o Estado brasileiro. Camila. Quando a gente olha mês a mês, apenas 4 meses de 2024 apresentaram um saldo positivo desses recursos estrangeiros, Foi julho, agosto, outubro e dezembro. Agosto foi aí o melhor, Teve o melhor desempenho com uma entrada líquida que passou de 10 bilhões. E como você já bem destacou, Rafa, é uma combinação de fatores, estruturais e conjunturais. Tem, claro, a maior preocupação, que é essa questão fiscal e interna do país, porque é aquela a que nos cabe, que é dever de casa, então que cabe ao governo, que cabe aos parlamentares, votando as medidas que são importantes, que cabem ao mercado, que também está junto com o governo nessa análise, quando a gente fala, por exemplo, de taxa de juros. Então, é importante que nós façamos o nosso dever de casa para oferecer a esses investidores estrangeiros essa segurança que é necessária para que eles coloquem, então, os recursos aqui na nossa Bolsa de Valores, na B3. Mas também é importante considerarmos os fatores externos, e eu vou destacar eles aqui, Rafa, para a gente não só analisar
o ano de 2024, mas já olhar para o próximo ano, porque há um risco, uma preocupação muito grande com a eleição de Trump, né, nos Estados Unidos, com esse novo mandato que começa a partir desse ano de 2025. Isso porque a promessa por lá é de um maior protecionismo, que as taxas de juros, portanto, se elevem, e se isso acontecer, se a inflação dos Estados Unidos se elevar e tiver ali uma alteração na taxa de juros, é claro que esses investidores estrangeiros vão preferir muito mais investir nos Estados Unidos, que é uma economia muito mais forte, que é uma economia muito mais tradicional, digamos assim, do que no Brasil. Com taxa de juros atrativas lá, você vai para lá sem dúvidas. Então também esse cenário internacional hoje preocupa bastante a Bolsa de Valores de São Paulo. A gente vai ter que seguir acompanhando e daqui fazendo o que nos cabe, né? Que é cobrar dos políticos as medidas que são necessárias para assegurar esse clima de mais confiabilidade na economia do nosso país.